Bom dia, um abençoado dia, uma abençoada semana. Bom dia, Aninha, mais uma oportunidade que Deus nos concede. Bruno, bom dia. Espero que todos tenham passado uma semana abençoada. E vamos para mais uma semana. Irmã Ivanete, bom dia. Que a infinita graça do Senhor seja derramada sobre vocês. Então vamos lá, vamos começar a nossa semana. Amém. Uma infinita paz, né? A paz que excede o nosso entendimento, ela venha guardar nosso coração. Amém. Então vamos lá, nós vamos começar a nossa semana e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Aninha, bom dia. E essa palavra, ontem à noite, nós conversamos um pouquinho e hoje em outras referências a gente vai dar continuidade. E eu quero ler com vocês uma passagem que está em Gênesis 41, versículo 14, que diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, mudou de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Amém, irmã Ivanete, é exatamente, né, sobre isso, sobre mudança. Que bom que a senhora participou, conseguiu ouvir. É isso mesmo, é o desapego, é um pouquinho também do que a gente vai falar hoje, sobre mudanças, né? Então isso está muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Então nós vemos aqui dentro da palavra que o José do Egito, né? Ele foi preso, né? Foi deixado numa cisterna pelos seus irmãos. Ele foi vendido para o Egito. Lá ele passou por muitas provas, por muitas afrontas. E qual foi a situação de José? José, ele foi preso. Mas Faraó, ele teve um sonho. E depois de um grande período que José estava preso, lembraram, né, de José e falaram que havia um homem que poderia interpretar o sonho de Faraó, que era um sonho que estava deixando Faraó inquieto. E essa pessoa poderia ser José. Então Faraó pede para chamar José, para que José viesse ter com ele, para que pudesse interpretar o seu sonho. Então vamos lá. E aí José vai e José fala, né, que Deus poderia agir, né, em favor da vida de Faraó e daria a José o discernimento para aquele sonho. E o discernimento que Deus deu para José, para que José interpretasse aquele sonho, foi exatamente o que aconteceu. Então aquele garoto que foi jogado numa cisterna, que os seus irmãos tiveram inveja, não souberam lidar com o que José tinha com o seu pai, tudo aquilo que ele passou, né? Afrontas, calúnia que ele sofreu com a mulher de Potifar, enfim, tudo isso foi transferido, foi modificado. Mas tão interessante que quando Faraó pede para chamar José, a Bíblia relata 2 pontos muito importantes, né, que José faz a barba, né? Então a Bíblia ela fala de um aspecto físico
e José muda a sua roupa para que ele pudesse ir ter com o faraó. Então, a gente precisa entender que em muitas coisas na nossa vida, nós necessitamos de mudanças, né? Às vezes nós necessitamos de mudanças geográficas, como a irmã Ivanete acabou de dizer, né? Às vezes nós necessitamos de mudanças físicas, de repente a gente olha para o nosso corpo, para o nosso cabelo, para a nossa pele, e a gente fala assim, olha, não tá legal do jeito que tá, eu preciso de uma mudança. Preciso fazer alguma coisa diferente, preciso mudar isso, né? Então, também acontece. Mas também nós precisamos entender que existem mudanças interiores, mudanças emocionais que precisam acontecer. E às vezes uma mudança física é mais fácil, uma mudança geográfica, ela mexe muito com a gente, né? Por mais que você de repente vai para um lugar muito agradável, um lugar que para você vai ser favorável. Nós passamos por isso e aqui na nossa casa, e por mais que era um sonho nosso de muitos anos, mexe, né? Dá aquele apertinho no coração, a gente pensa, né? Porque também a gente constrói uma história em um determinado lugar. Mas as mudanças, elas existem e elas são necessárias. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. E tão interessante que, pegando a passagem de José, quando tudo aconteceu, né? E o sonho aconteceu o sonho de Faraó, mas conforme José havia interpretado e direcionado, então o José que estava preso, o José que foi jogado numa cisterna, simplesmente esse José, ele passou a ser o governador do Egito. Então ele não era mais um qualquer, mas ele passa a ser governador do Egito. E o mais ainda, né, que nós conhecemos a história, que quando aquela região ela passa por um período intenso de seca, quem vai até José para buscar mantimentos, para pedir socorro? Os irmãos de José. E quando os irmãos de José chegam, ele reconhece os seus irmãos, ele pede para que traga o mais novo, seu pai, enfim, José retoma a sua família. Mas como que José retoma a sua família? Ele não retoma com raiz de amargura, com rancor. Então agora chegou a hora de eu dar o troco. Vocês me jogaram numa cisterna, eu sofri muito, eu vim para o Egito, eu fui preso. Não, José não se portou com nada disso, né? José, ele se alegrou. A Bíblia fala que José, ele chorou, né, quando ele teve contato com toda a sua família. E ali foi um choro de intenso, um choro de saudade, um choro, né, de retomada na sua vida. E José pôde, né, ter contato com a sua família, José pôde ajudar a sua família, e José foi honrado, né? E chegou o tempo de honra de José. Mas para que esse tempo de honra chegasse, eu acredito que José, ele sofreu várias mudanças. E várias mudanças precisaram ocorrer na vida dele. Então, ele teve mudanças geográficas, ele teve mudança emocional, ele precisou ter mudanças físicas. Tudo isso aconteceu na vida de José. E às vezes nós desistimos um pouco a essa mudança. E a palavra rema dessa manhã é que quando José, ele tem o seu primeiro filho, o primeiro filho de José, ele coloca o nome de Manassés, né? E sabe o que quer dizer Manassés? Manassés quer dizer esquecimento. Manassés quer dizer recomeço. E às vezes a gente precisa disso. Em algumas situações da nossa vida, nós precisamos viver Manassés. Nós precisamos viver um recomeço, né?
E José, quando ele teve esse filho, eu acredito que ele entendeu coisas na vida dele que viraram apenas uma história. É isso que a gente precisa entender, que são situações da nossa vida que passaram, se tornaram histórias, que a gente vai contar, que vai servir como um aprendizado, que serve como um crescimento, mas é uma história. Então, esse esquecimento com esse recomeço, né? É o que? É José declarando, né? As coisas velhas já passaram, eis que eu preciso viver algo novo na minha vida. Então Deus está dando uma oportunidade de eu construir uma família. Eu tive uma história, né? Eu acredito que ele pensou isso, né? Eu tive uma história com a minha família. Foi uma história, um período familiar difícil, um período conturbado, muito intenso. Mas agora eu estou tendo uma nova oportunidade. E com essa nova oportunidade que eu estou tendo de construir a minha família, então eu vou recomeçar. Então, o primeiro filho de José, passa a ser chamado de Manassés, recomeço. Todo recomeço, toda mudança requer de nós um respirar maior. Às vezes nós sentimos, o nosso físico sente, as nossas emoções sentem, mas é necessário. E eu sempre digo, e ontem eu conversava isso à noite, na oportunidade de ministrar uma palavra sobre mudança também. O que é de Deus não gera confusão. Então você está precisando fazer uma mudança em algo na tua vida. Você tem colocado isso diante de Deus? Se você tem apresentado diante de Deus, por mais difícil que seja, porque nenhuma mudança ela é confortável. Eu falo que mudança ela é difícil. Às vezes a gente até enrola, né? Prolonga o tempo dessa mudança porque nós achamos muito complicado, mas ela é necessária. Então não deixa de mudar. Você tem que mudar. E eu falo assim, às vezes a gente muda, mas a gente deixa algumas caixinhas nos cantos da nossa casa, vida, e a gente não desfaz dessas caixas. E a gente precisa entender, quando José, ele dá o nome do seu primeiro filho de Manassés, ele fala recomeço, ou seja, nós precisamos recomeçar. Então, o que é recomeçar? Você não vai nascer de novo, você já nasceu, você tem todo um histórico de vida, você tem todo um hábito de vida, mas por mais que você já está com a sua vida em andamento, recomeçar é retomar, né? E com novos comportamentos, com novos hábitos e, né, com um novo pensamento. Mas e detalhe, sem comparação. Porque na outra, porque no outro, porque lá. Guarde isso no teu coração. Se você está recomeçando, se você está vivendo um tempo de mudança na sua vida, né? Se é esse recomeço, é com aquilo que você tem. E permita que o novo entre no teu coração. Permita que o novo venha. Foi o que aconteceu com José, né? José poderia falar mil e uma coisa, eu não quero mais construir minha família, deixa pra lá, eu não tenho exemplo nenhum de família, eu não tenho modelo nenhum de família, como assim? Como eu vou construir uma família? Não, José não pensou nada disso. José foi e viveu esse tempo de recomeço. E interessante, o segundo filho de José foi chamado de Efraim. Então, primeiro, Manassés, recomeço. Segundo, Efraim. E o que quer dizer Efraim? Efraim quer dizer fertilidade.
Então, a partir do momento que nós recomeçamos, né, permitimos a mudança chegar, o recomeço vir para a nossa vida, nós precisamos viver um tempo de produtividade. E esse tempo de produtividade é onde a gente prepara a terra. Quando a gente vai mudar, né, nós precisamos preparar a terra. E não dá para uma semente ser lançada em um solo cheio de erosão. Nós precisamos preparar essa terra para que os frutos venham e esses frutos eles cresçam abundantemente. Então você está nesse processo de mudança, você está nesse processo de recomeço, né? Nesse processo de Manassés. Então, se você está no processo de Manassés, chegou a hora, né, de você deixar o velho para que venha o novo de Deus na tua vida. Algumas coisas a gente traz, mas algumas coisas não tem como. E não queira encaixar situações. Às vezes nós queremos, né, numa mudança, colocar uma mesinha ali que não cabe, mas deixa ela ali por enquanto. Não, por quê? Por que deixar ali por enquanto se é o tempo, se não cabe? A irmã Ivanete citou aí que ela precisou desapegar de muitas coisas na sua vida, que lhe pertencia nessa última mudança que ela fez, né? E é isso. Então, às vezes nós vamos deixando coisinhas. Faraó, perdão, olha, tô nos nomes hoje, desculpa. José, ele poderia também, né, trazer um monte de resíduos com ele. Traumas, medo, insegurança, né? Ou até mesmo dizer, nossa, eu não tenho base nenhuma familiar. Então, não tem como eu construir uma família se eu não tenho base. Não, ele não viveu nada disso. José vai e não, né, não retrocede, mas ele permite esse começo, né? E é o que Deus ele fala pra gente. A partir do momento que nós vivemos Manassés, esquecemos as coisas velhas e permitimos que o novo venha, Deus é aquele que cuida de nós. Tem o novo? Tudo que é novo, né? Gera em nós às vezes um alvoroço interno, mas é necessário. Viva o novo, mas não viva um novo de qualquer jeito, não. Prepare o solo para que você viva Efraim, para que você viva fertilidade, para que você viva produtividade na tua vida. Então que você venha dizer isso para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, eu quero viver o Manassés e o Efraim na minha vida. Eu quero viver o recomeço, né? Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para viver a soberana vocação que está em Cristo Jesus. E aí ele vai e ele vive esse novo, e mais um grande detalhe, eu vou viver com produtividade, eu vou viver com Efraim na minha vida. Que o Senhor venha tocar no teu coração, para que você viva esse recomeço com fertilidade, sem medo. Mas é inevitável, às vezes o medo vem no nosso coração, porque é tudo muito novo, amém? Mas saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Se não tem gerado confusão esse novo que você está vivendo, abre o teu coração, mas tire o velho, né? Esqueça, esquecimento, né? Então, não estou dizendo que vai eu apagar da tua memória, mas viva, dê oportunidade para o novo chegar e sem comparações. Não fica comparando, não, porque a comparação ela te paralisa. A comparação ou ela te impede de avançar, né? A comparação
ela gera uma inferioridade, insatisfação. Então não, viva o que você tem para viver hoje, no nome de Jesus. Exatamente, né, irmã Ivanete? Não cortar o pé da escada. Eu contei ontem que na minha antiga casa nós fizemos um armário e eu queria que uma escada ela, né, coubesse dentro daquele armário. E aí, gente, vocês não sabem da maior, eu simplesmente dei conta de intrigar tanto meu marido para ele cortar o pé da escada, porque a escada tinha que caber dentro de um armário. Onde já se viu, né? Eu poderia ter ido comprar uma outra escada que comportasse naquele armário, não, pois eu cortei o pé da escada. Olha isso, né? Então, assim, eu olhava para aquela situação e falava, meu Deus do céu, como pode uma escada ter um pé cortado? Por quê? Porque eu estava com um armário novo, mas eu queria trazer um velho para aquele armário, né? E às vezes nós cortamos, nós tiramos o que não pode ser tirado, né? E não deixamos que o novo venha, porque nós queremos o velho. Então, guarde essa palavra no teu coração. Permita que Manassés e Efraim faça parte dessa mudança, dessa nova semana na tua vida, em tudo que te pertence, no nome de Jesus. Amém? Quero orar por vocês. Se você tem o seu copinho com água, nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Paizinho querido, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento. Deus, eu sei que nós passamos por grandes mudanças na nossa vida. E eu sei também, Senhor, que tem filhos e filhas tuas, Senhor, passando por uma mudança intensa, Deus. Como foi com José, Pai, como foi com Abraão. Mas o Senhor é aquele que cuida de uma forma especial. E o Senhor, não foi fácil para José toda a mudança, Deus. Como não foi fácil para Abraão, Senhor. Mas o Senhor, havia ali uma promessa de cuidados, de bênçãos. E é o que nós declaramos em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus uma promessa, Deus, a promessa do céu, sendo cumprida na vida de cada um. Por mais que tenhamos mudanças na nossa vida e que isso gere em nós um desconforto, mas eu sei que o Senhor está conosco, Senhor, e o Senhor está nos protegendo, a sombra do Onipotente nos faz descansar. Pai, por isso eu entrego nas tuas mãos cada vida, aquieta o coração, tira toda a ansiedade nesse processo de mudança, tira todo o medo, Senhor. Pai querido, que as tuas filhas e os teus filhos que estão nesse processo, Deus, venha viver uma quietude do teu Espírito Santo, para que possam, Senhor, fazer esse processo de mudança, Senhor, em paz, porque a tua palavra, nós temos essa promessa, a perfeita paz do Senhor guarda o nosso coração. E agora é o que eu profetizo sobre cada vida, que a perfeita paz do Senhor guardará cada coração nesta manhã, em todos os dias dessa semana, nesse processo de mudança, Pai. Senhor, e nós vivemos Efraim. Senhor, nós vivemos Manassés na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Bom dia, Amanda. Que Deus venha guardá-los de uma forma especial. E amém. É isso mesmo. Vamos declarar isso. Uma semana de Manassés e Efraim, de fertilidade, né? De recomeço e também de esquecimento, deixando para trás as coisas velhas. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e até a nossa próxima semana no nome de Jesus.